Olá, amigos ouvintes. Aqui estamos para mais um podcast RJ em Debate. E esse é o de número 98. Mais uma semana que começamos e traremos, como sempre, alguns fatos que consideramos marcantes. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Segunda semana de janeiro e já temos muito a comentar com nossos ouvintes, não é isso? Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Nós temos não só que comentar, mas também repudiar veementemente os atos de barbárie predatórios, terroristas, golpistas que aconteceram em Brasília no último domingo. Somos fervorosos defensores da democracia. E tudo que vem acontecendo ultimamente nesse país atenta contra a democracia. E Brasília, no último domingo, foi o ápice desses atentados. É verdade, deputado. Estamos na segunda semana de 2023, já com muitos fatos relevantes, mas é sobre um fato especificamente muito triste que nós queremos comentar e repudiar nesse episódio do dia de hoje. Deputado, no dia 1º de janeiro tivemos a posse do presidente eleito e de seus ministros, e logo uma semana depois tivemos a tentativa de golpe em Brasília. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, primeiro sobre os 40 mil pessoas que tiveram na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas também sobre a subida da diversidade na rampa e o ocorrido nesse último domingo em relação a esses golpistas. Pedro, olha só, 1º de janeiro, tomou posse em Brasília o novo presidente da República, eleito democraticamente. Tomou posse ele e seus ministros. 40 mil pessoas estiveram presentes naquela área que a gente chama Praça dos Três Poderes. Mas, se a gente vê a movimentação de Brasília como um todo, apesar de ser uma contagem difícil, se diz que houve movimento de quase 300 mil pessoas, mas 40 mil foram à Praça dos Três Poderes e assistiram à posse presidencial de uma forma ordeira, com muito aplauso e calor humano. E o presidente, num ato simbólico, visto que não tinha ninguém para passar a faixa presidencial, na medida que o presidente derrotado fugiu para os Estados Unidos e o vice não quis assumir esse papel, alguém lá da organização, junto com o presidente, escolheram para fazer essa transição da faixa e subir a rampa do Palácio do Planalto representantes da sociedade brasileira. E lá tiveram, né, para passar essa faixa presidencial, um negro, indígena, professor, pessoa com deficiência, estudante, cozinheira, catador e metalúrgico. Foi uma subida de rampa para expressar a diversidade e a democracia. E foi fotografia do mundo inteiro. Até jornais internacionais estamparam essa faixa. Comemoração. Chegada de um novo tempo, um novo ano, novo presidente, fortalecimento da democracia, participação popular, volto a dizer, 40 mil pessoas em praça pública. E, quiçá, 300 mil pessoas passaram por Brasília naquele domingo. E lá foram, evidentemente, por causa da posse presidencial. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, 4 mil manifestantes que se deslocaram para Brasília por, no mínimo, 100 ônibus, e também os acampados que estavam na frente do QG, se aglutinam com a complacência de muitas autoridades, quiçá do governador e de outras autoridades,
se dirigem e são escoltados até a Praça dos Poderes e invade os 3 prédios que representam esses 3 poderes: o prédio do Supremo Tribunal Federal, o prédio do Congresso Nacional e o Palácio Alvorada, que é o prédio do presidente da República. E o depedram uma atitude terrorista, golpista. Então, é uma contradição muito grande no espaço de uma semana. Em 1º de janeiro se comemora a democracia. No dia 8 de janeiro se tenta derrubar a democracia através de um golpe. E é isso que nós temos que discutir e aprofundar no nosso processo crítico. Perfeito, deputado. O senhor já começou aqui a abordar o assunto, mas eu queria me aprofundar um pouco mais aqui com o senhor. Uma semana após a posse, nosso podcast não poderia deixar de repudiar esses atos golpistas que a nação presenciou no último domingo, com a invasão do Palácio do Planalto, do STF e também do Congresso Nacional. Qual a sua análise sobre esses fatos ocorridos nesse último domingo? Primeiro, a gente tem que entender, Pedro, que o que aconteceu agora no domingo, dia 8 de janeiro, não está dissociado do contexto histórico. Nos últimos 4 anos, depois da assunção à presidência da República de Bolsonaro, as instituições democráticas vêm sendo sucessivamente minadas. Minadas por dentro. E toda essa quebra de hierarquia, de respeito à ordem, às instituições, vem sendo exaltada pelo próprio presidente da República, que sempre ameaçou fechar o Supremo, sempre ameaçou com as suas forças armadas a democracia, e sempre, na hora, recuava um pouquinho para dizer que jogava dentro das 4 linhas, mas sempre excitando todos os seus seguidores, todos aqueles mais radicais, a toda sorte de ruptura com o processo democrático. Então, o episódio de dia 8 é um processo político, que não acabou também no dia 8, porque essas forças, que são minoritárias, mas estão distribuídas por todo o nosso país. E nós, que já temos uma grande estrada percorrida, um tempo já vivido na política, temos o dever de lutar por manter o processo democrático. As instituições democráticas têm que ser respeitadas. Nós não queremos que o Brasil atinja aquilo que se intitula uma guerra civil, onde brasileiros entrariam em confronto com outros brasileiros. Porque se, de um lado, os bolsonaristas podem botar 4.000 pessoas na Praça dos Poderes, dos 3 poderes, aqueles que não pensam como eles e defendem a democracia podem colocar 10 vezes mais. E nós que somos democratas e defendemos as instituições, a gente desejaria sempre a paz, a ordem. Mas é preciso que esses fatos todos sejam rigorosamente apurados. Respeite-se o devido processo legal, mas não fique pedra sobre pedra. Tudo tem que ser apurado e aqueles que tiverem culpa e estejam agindo contra a democracia deverão ser rigorosamente punidos. Seja a autoridade pública, civil ou militar, ou não. E mais importante que esse ideário golpista é a paz social, o progresso e a democracia. Veja que, no dia de ontem,
a maioria dos países democratas repudiaram os atos e se posicionaram a favor do nosso país. Houve até paralelo do ato de ontem, do dia 8 de janeiro, com o ato do dia 6 de janeiro em Washington, que o motivo foi outro. No 6 de janeiro, o presidente nos Estados Unidos ainda era o Trump, e o que ia haver lá no Congresso era a atestação da vitória do Biden. E houve aquela invasão do Capitólio para conturbar essa atestação. E 2 anos depois, teve lá uma CPI, uma investigação também rigorosa, um bocado de gente, as centenas sendo punidas, né? E chegando até a figura do ex-presidente Trump. Aqui, a questão foi mais séria, porque já havia um outro presidente da República tomado posse há uma semana atrás. Já haviam os países todos vindo ao Brasil comemorar um novo tempo mais democrático. E, mesmo assim, essa horda de golpistas e terroristas ousou pedrar os 3 poderes. E, no meu entendimento, não era uma ação isolada, queriam muito mais, porque também rodou na rede, né, a possibilidade de, na madrugada, diversas refinarias serem tomadas aqui no nosso país, inclusive no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, foi um acontecimento gravíssimo, e para um acontecimento dessa magnitude, tem que se tomar com toda a serenidade possível, mas tomar decisões de investigação e de punir esses irresponsáveis. Isso mesmo, deputado. Agora, a gente sabe que na democracia, manifestações são permitidas e fazem parte do processo democrático. Mas eu falo aqui de manifestações ordeiras, democráticas, sem violência e depredação do patrimônio público. Mas o que vimos desses terroristas, baderneiros e golpistas no último domingo são atos que não se podem tolerar. São atos que devem ser combatidos com todo o rigor da lei. Não se pode admitir as cenas que presenciamos de destruição do patrimônio das instituições brasileiras. Não é isso, deputado? Sem dúvida nenhuma, Pedro. Não é apenas destruição do patrimônio das instituições brasileiras. É a destruição de um patrimônio maior que o patrimônio físico. É o patrimônio do Estado Democrático de Direito. Porque se o patrimônio do Estado Democrático de Direito for conspurgado, tudo mais fica sem significância, porque viraremos um país entregue às hordas, sem nenhum controle. Então, o simbolismo da destruição da sede dos 3 poderes tem que ser visto como uma tentativa de golpe e de acabar com o Estado Democrático de Direito. E, por via de consequência, todos que participaram do golpe, por leniência ou por participação direta, precisam ser investigados e punidos. Não é à toa que o governador do Distrito Federal tinha nomeado para secretário de Segurança de Brasília o ministro da Justiça de Bolsonaro. Não é à toa que ele tenha feito isso. Não é à toa que tenha havido uma combinação entre todas as forças que tomam conta de Brasília de não permitir que esses manifestantes entrassem no perímetro da Praça dos 3 Poderes. E alguém, comandando essas forças, descumpriu esse pacto e não só permitiu, como escoltou a entrada na Praça dos 3 Poderes desses quase 4.000 manifestantes. E eu jamais vi 4.000 manifestantes serem confrontados para não fazer aquilo, um total, quiçá, de 200 policiais, não mais que isso.
Então, houve realmente uma complacência. Ato contínuo, o governador do Distrito Federal, para tentar salvar sua própria pele, demitiu o seu secretário de segurança, que nem aqui estava, também estava no exterior, por acaso ou não, nos Estados Unidos. E veio a público para pedir desculpa a todos. Mas como desculpa, né? Se tudo foi feito pela sua inação. E também não é à toa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afastou o governador do cargo, o governador Ibanez, por 90 dias. Não é à toa que o presidente da República decretou intervenção na área da segurança pública em Brasília e já nomeou, no dia de ontem mesmo, um interventor civil para agir no sentido da segurança e da ordem da capital da nossa República Federativa. Então, ao longo desta semana, muitos desdobramentos ocorrerão, porque também temos visto na internet muita gente publicamente se manifestando como golpista, conclamando golpe mesmo, conclamando violência, quebra-quebra e até crimes contra a vida. Isso é intolerável. Golpe não é feito por um bando de pessoas de pouco equilíbrio emocional. Um golpe só é feito com estratégia, com tática e com muita gente importante envolvida, inclusive financiando. Por isso, que dentro da lei, dentro do espírito democrático, mas com firmeza, tudo deve ser apurado com a maior rapidez possível para afastar do cotidiano da vida desse país aqueles que estão implementando golpe, violência, quebra-quebra, enfim, a desordem e a não pacificação desse país. Caros ouvintes, chegamos ao final do segundo podcast de 2023. Esse episódio em que o deputado Luiz Paulo se posicionou e repudiou veementemente o triste ocorrido no último domingo. Amigos ouvintes do podcast, continuem a enviar seus comentários e sugestões, que são sempre muito importantes. O nosso WhatsApp é o 21 99514 5678 e ele continua esperando por você. Também peço a você, amigo ouvinte, que siga o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais. No Facebook é o deputado Luiz Paulo e no Instagram, luispaulo_dep. E para você ficar por dentro dos nossos episódios do podcast RJ em Debate, sigam e ativem as notificações no nosso canal no Spotify e no YouTube. Vamos então ao quadro que você tanto espera e gosta, o Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola dentro de hoje vai para todas as autoridades brasileiras, mas também para grande parcela da população brasileira que se posicionaram contra os atos criminosos e golpistas do último domingo, dia 8 de janeiro. O presidente da República, os presidentes do Congresso Nacional, isto é, da Câmara e do Senado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Supremo Tribunal Federal, além de governadores e muitos políticos e governadores de colégios eleitorais expressivos, como o do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, todos, sem exceção, se posicionaram em defesa da democracia, como também em defesa da democracia se posicionou grandes líderes mundiais.
E eu me somo a esse contingente que se levantou e gritou que a democracia é um bem que nós temos que valorizar e proteger e não admitir o golpismo e o terrorismo. A bola fora de hoje, antes, eu queria fazer um registro triste, porque tivemos, no final do ano e no início desse ano, perdas de pessoas muito importantes para o nosso país e até internacionalmente. Perdemos no futebol o Pelé, perdemos o Papa Emérito, e agora, no dia 8 de janeiro, foi embora, faleceu o Roberto Dinamite. Foi nosso companheiro aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, de uma cortesia ímpar. Foi presidente do Vasco. Mas, antes disso tudo, foi um grande artilheiro que todos nós temos que dignificar. O Roberto fez gols memoráveis, não somente no nosso estádio Maracanã, como no Brasil afora e em outros países. Foi o maior ídolo do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, ele merece todas as nossas homenagens e deixa uma legião de admiradores em nosso país. Feito esse registro, a bola fora de hoje não poderia deixar de ser, vai para os atos golpistas e terroristas acontecidos em 8 de janeiro em Brasília, no último domingo. As invasões do Supremo, do Congresso, do Palácio do Presidente, né, são inadmissíveis. E mais grave que isso tudo, foi um ato contra a democracia, uma tentativa de golpe. Então, o nosso repúdio veemente é contra esses golpistas terroristas que estão infestando esse país. As duras penas da lei para eles.